de Ângeles faz um papel fundamental em confirmando determinadas situações. Inclusive, naquela obra Amigos para Sempre, tem uma mensagem dela que ela confirma que o Chico foi recebido por Jesus. Obviamente, se tivesse sido uma manifestação de outro espírito, poderia gerar dúvidas, né? Joana de Ângeles trazendo mensagens como essa faz a gente acreditar mais nos fatos, né? Você ter mais de um médium para dar uma confirmação de uma outra mensagem, principalmente quando é um duplo cego, quando um não sabe, é sempre uma coisa interessante, né? Certamente isso tem a ver com algumas estratégias dos amigos espirituais. Por exemplo, a evolução em dois mundos ser trazido pelo Chico e pelo Valdo. Mas a pergunta que a gente levanta essa pergunta porque eu penso da seguinte maneira: o Kardec, podemos dizer que ele revolucionou o mundo ao trazer a doutrina dos espíritos para nós, a codificar a doutrina dos espíritos para nós. É natural, após o seu desencarne, aconteceu uma expectativa dele próprio trazer mensagens para nós, comprovando mais uma vez, talvez, o trabalho dele. A pergunta que eu faço para você nesse sentido é relevante Kardec trazer uma mensagem para nós? Pode ser, Dudu. Só que se ele não trouxer, não quer dizer nada. Entendeu? Ele não trouxer, o trabalho continua. Né? É aquela história que o Chico Xavier dizia, o telefone toca de lá para cá. Então, como a gente não tem tanto controle em relação aos interesses dos maiores, dos mentores, e os motivos e os problemas que eles veem em tomar alguma decisão ou não tomar, a gente não sabe exatamente o que a gente pode fazer. A gente pode analisar com critério. Agora, achar que porque não tem uma mensagem de Kardec ele não reencarnou, se é que não tem, eu, por exemplo, acredito que essa de 85 é autêntica. Mas eu acho que não é por aí. Porque senão você tem que achar todos os espíritos. Onde está João Batista? Onde está o apóstolo Lucas? Você entra numa paranoia reencarnatória espiritual, não é? Mas nessa questão do contato dessas pessoas que desencarnaram, então o Bruno vai até gostar dessa ilustração, porque você vê, por exemplo, no futebol, quando Muricy, quando ele ganhou o título com o Fluminense, ele sonhou com o Tele Santana. Ele tem um contato com o Tele Santana. Aconteceu isso também com algumas pessoas na Fórmula 1 em relação ao Senna. E aí eu estou comentando isso, ilustrando dessa maneira, porque às vezes a gente tem uma expectativa que, olhando como espírita que somos em determinados ambientes, não necessariamente nos ambientes espíritas, mas olhando para o ambiente espírita, a gente tem uma expectativa de que o Kardec vai estar por ali de alguma maneira dando uma atenção àquele trabalho que desempenhou, como o Chico. Pode estar, mas o sonho, a mediunidade pelo sonho, como diria a dona Ivone Pereira, é uma coisa, né? Mas o processo é mais acessível. A psicografia já é um pouco mais complexa. E seria o caso de se perguntar, e os espíritos da codificação? Ninguém pergunta. Cadê? O Lacordaire, Lamennais, Cura d'Ars, São Vicente de Paulo, o Erasto, são espíritos que trouxeram uma contribuição importante, mas devem estar desenvolvendo outras tarefas. Não, e o próprio Emmanuel, ele já estava aí, inclusive estava presente no Evangelho, presente na obra do Kardec, mas obviamente ele só foi ter essa percepção após o trabalho do Chico. A população de desencarnados, segundo algumas informações de André Luiz, no Anuário Espírita, seria 5 a 6 vezes a de encarnados. Isso é oscilante, mas ele deu essa informação mais ou menos nessa base. O número de desencarnados é bem superior ao que está de acordo com a obra de Kardec. E aí o que acontece? Você tem que preparar esse pessoal. Não é? Você tem que preparar esse pessoal do mundo espiritual. O livro Os Mensageiros, de André Luiz, fala sobre isso. Você tem que preparar trabalhadores na área da mediunidade, na área da doutrinação. Para quê? Para que o movimento cresça. E para que, à medida que vão desencarnando os nomes
mais sólidos, mais seguros no trabalho do movimento espírita, trabalho doutrinário, o trabalho não cai por falta de sucessão. Tem que ter mais jovens, 20, 10, 20, 30, 40, 50 anos, numa sequência, numa espécie de revezamento, uma corrida de bastão, como diria o Raul Teixeira. Porque como é que o movimento vai se sustentar se os grandes donos desencarnarem todos? Tem que ter haver uma renovação natural dos trabalhadores. Então o mundo espiritual está trabalhando para a gente aprender a verdade, seja desencarnado, seja encarnado. Então, essa dúvida é uma dúvida interessante, mas também nos remete a outros questionamentos interessantes e importantes. Nós estamos estudando suficientemente as obras que chegaram? Por que a gente quer tanta comunicação? Vamos ler as comunicações que a gente obteve. Quantos livros de Chico a gente leu? Que a gente quer uma comunicação específica para nós, particular, uma carta pessoal, ou a gente quer estudar a fundo a mensagem espiritual? Nós estudamos a fundo a mensagem de Emmanuel, de André Luiz. Chico trouxe mais de 500 livros, segundo as informações atuais. O Divaldo já está com 350, mais ou menos. E aí? Então, nós queremos uma carta, mas nós precisamos desse tipo de confirmação ainda. Então, às vezes eles não acham que seria de tão grande valor, tão grande contribuição, até porque vai gerar uma polêmica. A polêmica vai ser útil? Pode ser, pode não ser. Depende de como ela for conduzida. Então, a gente pode fazer algumas perguntas. Nós estamos estudando o material que já chegou, nós estamos nos preparando para o desenvolvimento da mediunidade num bom nível. Nós estamos trabalhando no centro espírita para esclarecer os novos médiuns que estão sendo formados, para que eles sejam médiuns seguros. Então, se a gente não estuda, se a gente não trabalha bem na mediunidade, se a gente não lê as obras, fica difícil a gente querer novas revelações. O Herculano Pires fala que Kardec, na opinião dele, professor Herculano Pires, no programa No Limiar do Amanhã, ele diz o seguinte, que Kardec fez essa especulação de reencarnar, de voltar, uns 50 anos depois. Mas que, na opinião dele, Herculano, Kardec errou. E por que Herculano acha que Kardec errou nessa previsão? Porque nós não estudamos, não amadurecemos, não solidificamos o material que Kardec nos deixou, e o movimento espírita ainda tem muito que mergulhar em Kardec e nas obras subsidiárias, mais ainda, porque a gente também não estuda. Então, por que Kardec reencarnaria? Então, seria o caso de perguntar, seria necessário Kardec reencarnar? Talvez sim, talvez, certamente se daria a sua contribuição, mas por que decidiram que não? Porque ele está trabalhando lá de lá. Ele estaria trabalhando de cá, mas estava trabalhando lá de lá. Por que decidiram que não? Porque certamente, na análise do cenário, acharam que era melhor que ele ficasse lá. Não é isso? Ou, em nenhum momento, tinha essa previsão e Kardec que supôs erradamente. Mas reencarnar também, da mesma maneira que você comentou da comparação do sonho com a psicografia, reencarnar também é uma situação diferente dele vir e encaminhar uma mensagem psicográfica. Né? Pois é, mas aí a gente só pode especular. Por que ele não trouxe? Bom, eu estou dizendo que eu aceito a de 85. Então seria o caso dos amigos procurarem essa mensagem e darem uma lida com cuidado, com calma, com atenção, mais de uma vez, e analisarem se concordam ou não. Eu estou falando que eu acho que essa é autêntica. Não só pela confirmação de Joana de Ângelo Divaldo, mas pelo conteúdo da própria mensagem. Em primeiro lugar. E eu tenho uma certa dúvida em relação a de Fernando de Lacerda, eu acho que ela é questionável, e as de Leon Denis, apesar de respeitar e admirar muito Leon Denis, eu não acho que elas são verdadeiras. Para ficar só esses três autores que trouxeram mensagens atribuídas a Allan Kardec, mas uma delas eu considero que é verdadeira. Já é alguma coisa. Mas podia não ter nenhuma. Não tem nenhum interesse particular em dizer eu acho que essa é verdadeira. Não. E não é só porque o Divaldo falou. É porque eu já li a mensagem
E nem acho que é uma mensagem extraordinária, assim, sensacional. Porque ela é muito curta. Então Kardec não tem muito espaço para elaborar muita coisa. Mas eu acho que ela é razoável, eu acho que ela é lúcida. Ele não se dá a emocionalismos, a excessivas adjetivações, que não eram muito do estilo dele. Ele faz uma análise crítica analisando prós e contras no cenário do movimento espírita. Então eu acho que tem a ver com o estilo de Kardec. Posso estar errado, mas eu achei que o conteúdo não tem nada desabonador, o conteúdo é razoável e tem a confirmação do Divaldo. Então eu uno esses fatores para achar que tem uma boa probabilidade dela ser verdadeira. Agora, a do Leon Denis eu descarto totalmente. E a do Fernando de Lacerda eu acho que ela é questionável, a gente precisaria fazer um estudo mais atento nela. Agora, da mesma forma que a gente está fazendo esse tipo de avaliação, nós precisamos avaliar as mensagens que chegam. Porque às vezes a gente vê análises que não avaliam o conteúdo da mensagem. Nós temos que ler a mensagem. Nós temos que ler a mensagem, temos que estudar a mensagem. Ah, mas o Leon Denis acha que é verdadeiro, mas ele pode estar errado. Ah, mas fulano de tal concorda com a mensagem, acha que a mensagem é verdadeira, mas você concorda? Você leu? Você acha que tem a ver com o estilo do autor? Então a gente tem que fazer esse tipo de estudo. Análise qualitativa para depois pegar as informações e fazer uma análise quantitativa por outras mensagens, para traçar o perfil. Então há uma mensagem que eu acredito que possa ser verdadeira, sim. Apesar de ser uma mensagem curta, não é uma mensagem muito elaborada, não é um capítulo de livro, não é um texto, não é um livro maior. Quanto maior é o texto, maior você tem subsídios, elementos para fazer essa avaliação. Um texto mais curto é mais difícil. Mas, tanto pelo conteúdo como pela confirmação do Divaldo, eu acho que a mensagem razoável, sim, poderia ser de Kardec.